Espero que todos tenham feito uma boa reflexão. Nós vamos iniciar o interrogatório do acusado, o ato final da produção de prova oral, tá? Na sequência, nós daremos início aos debates. Tá? Como é um momento após o almoço, se os senhores quiserem se movimentar, quiserem ouvir em pé, fiquem na posição que for mais agradável para os senhores, porque eu sei que é difícil ficar sentado o dia todo acompanhando o julgamento. Tá? E se houver alguma necessidade de uso do banheiro, é só levantar a mão, nós aguardamos sem nenhum problema, tá bom? Mas nós vamos iniciar o seu interrogatório, tá? Seu nome completo? Márcio Antônio Corrêa. Nome de seus pais, sua data de nascimento? Aparecida das Graças Pereira, 9/9/76. Tá, o senhor já foi interrogado na primeira fase e já tem ciência que o interrogatório é um ato de defesa. O senhor não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. O senhor tem o direito constitucional de permanecer em silêncio se assim o desejar. Obviamente que eu, o promotor, né, a defesa e os jurados, né, por uma questão até de dever funcional de tentar entender os fatos, pode fazer perguntas mesmo que o senhor se recuse, mas não tem problema nenhum. Basta dizer, prefiro não responder. Tá certo? A confissão é considerada uma circunstância atenuante. A lei determina que o juiz, em caso de sentença condenatória, caso haja confissão, deve reduzir a pena se houver essa possibilidade. Então, o senhor também fica ciente disso. Teu grau de escolaridade, qual é? Segundo grau. Ensino médio completo. Sua profissão? Impressor flexográfico. Na época dos fatos, estava exercendo essa profissão? Estava. Trabalhava onde? Automação, Maringá. Sua renda mensal, qual é? Atual, na época, era 2.200. Já foi aqui ventilado que o senhor era casado. Tinha quantos filhos desse relacionamento? Só uma filha. Mas já tive outros anteriormente. Outros filhos? Tinha mais um. Tá, então o senhor tem 2 filhos. Tem um casal. O senhor já foi preso, processado antes? Não. Relata pra gente o que foi que de fato aconteceu, como é que o senhor se envolveu na situação que acabou no desfecho da morte da diva com essas 40 facadas que estão noticiadas nesses autos. Eu trabalhava numa empresa, Flexoprint, isso foi em meados de, eu acho que 2012, 2013 mais ou menos. E trabalhava normalmente, depois, eu acho que como um bom trabalhador, sempre quer ter uma renda extra. Eu, além de trabalhar, eu fazia meus bicos para poder melhorar a renda da família. Aí, 2 anos mais ou menos, depois que eu já estava nessa empresa, aí a diva me procurou, que ela tinha um serviço a fazer na casa dela, que seria arrumar uma caixa d'água lá. Aí eu peguei e falei que eu ia. E no dia seguinte eu fui lá ver a casa, fui na casa dela para poder ver isso aí. Aí chegando lá, eu subi em cima da casa, dos teleiros da casa, e consertei o serviço para ela. Até mesmo na hora que eu estava em cima da casa, o ex-marido dela chegou aí para poder ver a filha deles. Aí nisso ela deixou a filha com o ex-marido e foi buscar a peça que eu precisava, né, que era a boia da caixa. Quando ela chegou, eu arrumei tudo, desci, aí eu peguei e fui até embora. Eu falei, eu não tenho dinheiro agora. E saiu. Aí fui embora. Aí passado uma semana depois, ela pegou e falou... Isso foi que ano, o senhor se lembra? 2012, 2013, mais ou menos. Aí ela pegou e pediu para mim voltar lá para poder pegar o dinheiro, que ela ia receber um dinheiro das clientes dela que ela vendia produtos, né, de beleza. Aí passou essa semana, eu peguei e fui lá para poder receber o dinheiro. Aí chegando lá, ela simplesmente falou, eu não tenho dinheiro. A única forma de você receber, se você quiser, é com o meu corpo. Aí, por fim, a gente acabou se envolvendo ali. Aí eu peguei e fui embora, normal. Passados os dias, a gente se encontrou novamente. E ela me chamou para ir lá. Aí, e foi passando os tempos, a gente foi se envolvendo cada vez mais. Mais meses, dias prolongados, não diretamente toda semana. Aí, quando foi passado esses tempos, deixa eu tentar me relembrar. Eu cheguei a uma conclusão que eu não queria mais aquilo, porque eu tinha minha família, eu não queria continuar com aquele relacionamento. Aí ela falou assim, tudo bem,
ela pegou e a gente não se viu mais. Passado um tempo, ela pegou e foi mandada embora do emprego que a gente trabalhava. Isso, eu acho que já tinha uns 3 anos mais ou menos que ela trabalhava lá. Aí ela foi mandada embora. Passado uns dias, ela entrou em contato comigo. Aí eu falei, mas como que você sabe o meu número? Ah, saber o número das pessoas é fácil. Eu consegui e pronto. Aí eu peguei. Ela falou assim, olha, eu te dou 2 opções. Você vem aqui na minha casa ou eu vou ir na sua. Eu falei assim, você tá louco, mas jamais que eu vou fazer isso. Aí ela pegou e falou. Eu falei, não, você não precisa vir aqui, eu vou aí. E fui lá, fiquei com ela novamente e fui me envolvendo cada vez mais, cada vez mais. Eu peguei e fui fazer um curso em Londrina, de segurança. E esse curso durava 20 dias mais ou menos. Aí, quando esse curso... Esse curso foi em que ano? 2017. Pode perceber. 2017, né? Aí eu fiz esse curso, e esse curso tinha duração, era a semana toda. Na parte da tarde, no domingo, era folga. Poderia fazer o que quisesse lá, poderia sair, ou até mesmo estudar. Eu ficava estudando para poder me aperfeiçoar mais nos estudos. Quando não, ela falou assim, mas aonde que é esse curso? Que a gente conversava, né, trocava mensagem. Aonde que é esse curso? Eu disse, aqui em Londrina. Eu disse, é mentira, não é aí não, é aqui em Londrina. Manda a localização para mim. Mandei a localização para ela de onde eu estava, para ela ver que eu estava em Londrina mesmo. Quando menos esperava, isso foi no sábado à noite. No domingo, por volta de 1h da tarde, ela ligou para mim. Ela falou assim, eu estou aqui na frente. Mas como está aqui na frente? Eu saí lá fora, fui e a gente pegou e se encontrou. Aí dali mesmo ela falou assim, para onde a gente vai? Eu falei assim, para lugar nenhum, porque eu vou para onde? Eu não tenho dinheiro, só vim com o dinheiro do curso mesmo, para pagar o curso, e o dinheiro da passagem de volta. Eu falei assim, mas eu não estou pedindo para você pagar. Eu estou perguntando para onde a gente vai. E por fim a gente pegou e fomos para o motel. Ficamos a tarde toda, pernoitamos, e na segunda-feira ela veio embora e eu voltei para o curso normal. Aí foi nisso que aconteceu que a minha ex-mulher pegou e ia sair no final de semana com os amigos para poder um churrasco. Não, era aniversário. Aí ela pegou, entre elas lá, tinha uma amiga da gente que estava junto, pegou e mandou um áudio dela ter falado algumas coisas lá, a Isabel. Quando não, eu peguei e mandei esse áudio para a Isabel. Eu falei, mas quem falou isso para você? Eu falei, isso aí não importa, simplesmente você está expondo a gente, nosso relacionamento. Aí eu peguei e falei assim, não, tudo bem, quando a gente chegar a gente conversa. Aí ficamos mais uma semana lá de curso e vim embora. Chegando aqui, aí a gente pegou e começou a entrar em detalhes, mas a Isabel gostaria de saber, mas quem que mandou? Alguém mandou esse vídeo, esse áudio. E eu não falava, porque eu preferia ficar quieto do que a própria discussão. Aí ela pegou e falou, então tudo bem. Desse jeito não dá, estava com desconfiança, a gente pegou e se separou. Se separamos, tudo de boa. Mas antes de eu sair de casa, eu peguei e falei assim, não, eu vou falar quem foi que mandou o áudio. Vai amenizar alguma coisa? Ela falou assim, lógico, ameniza muita coisa, pelo menos esclarece quem foi e quem não foi. Aí eu peguei e falei que tinha sido a Thelma. Aí ela pegou e falou assim, tudo bem. Aí chamou a Thelma, chamou os amigos que estavam no dia do churrasco, aí esclareceu, para saber quem que era a pessoa que tinha mandado, porque virou um rebuliço entre todos os amigos, para saber. Alguém mandou, aí perguntava para um, perguntava para outro, ninguém falava quem era. Aí por fim eu mesmo esclareci quem foi a pessoa. Aí eu peguei e me separei da Isabel. Mas nesse intervalo, eu peguei, como eu estava relacionando com a Diva de vez em quando, eu falei para ela. Aí ela pegou assim, vem aqui para casa, tem um quartinho aqui sobrando. Mas nisso eu falei para a Isabel, eu vou morar com os amigos. Para não falar que eu estava relacionando ou para onde que eu ia. Para a gente não discutir. Para não mostrar para ela que eu estava traindo ela. Aí, por fim, eu catei minhas coisas e fui para casa da Diva. Chegando lá, eu peguei e fiquei alguns dias, mas mesmo assim eu trocava mensagens com a Isabel. Ligava, perguntava das coisas para ela, perguntava sobre a minha filha. Eu ia lá pessoalmente também. Aí, por fim, conversa vai, conversa vem. Eu estava tentando reatar meu casamento de novo. Aí, de repente, o dia que eu fui lá, até todo ano eu ia para a praia. Ia com os amigos, tudo, com a família.
Chegando esse dia, quando a gente tinha separado, a praia estava marcada já, pra gente sair. Aí eu peguei e desci lá para falar com a Isabel e falar sobre a praia. Aí foi nisso que eu conversando com ela, aí de repente o telefone tocou. O telefone tocou e era a Diva, falando que era eu, que eu era marido dela, tudo isso. A Isabel pegou, quando chegou os amigos também, a gente começou a conversar. E eu, para não discutir nem nada, ela pegou e pediu para mim sair de novo. Eu peguei e saí de casa. Ela falou, vai para casa da sua mãe. Mas nisso eu voltei para casa da Diva para poder conversar com ela, pegar minhas coisas e tudo e ver para onde que eu ia. Aí ela falou assim, isso aí já não é mais problema meu, você se vira, eu quero que você saia da minha casa também. Aí eu peguei e entrei em contato com a Isabel. Falei, e agora, o que eu faço? E até mesmo tinha afastado da minha família em questão de ouvir certas coisas, discutir mesmo com a minha família. Aí a Isabel falou assim, espera aí que eu vou resolver isso aí. Ela desligou o celular e aí entrou em contato com a minha mãe. Conversou com a minha mãe, tudo certinho, aí a minha mãe pegou e falou assim, manda ele vir pra cá. Aí ela desligou e ligou pra mim novamente, a Isabel. A Isabel chegou pra mim e falou assim, eu conversei com a sua mãe, vai lá agora que ela está esperando você para conversar. Fui lá, conversei com a minha mãe, tudo, expliquei a situação para ela, sobre a Diva, sobre o meu relacionamento com a Isabel, como que estava dentro de casa. Ela falou assim, não, pega suas coisas e vem para cá. E eu fui para casa da minha mãe, catei minhas coisas, deixei lá, mas nisso que eu estava tirando, aí eu não sabia, depois que eu fiquei sabendo pela Isabel, enquanto eu tirava minhas coisas, ela tirava foto e mandava para a Isabel, olha, tá saindo, tá indo embora. O nosso marido tá indo embora. Aí eu peguei, chegando na casa da minha mãe, mesmo assim eu entrava em contato com a Isabel. Eu queria relatar meu casamento de toda forma. E mandava mensagem, eu descia lá na casa dela e pegava a minha filha, tudo. Aí nesse intervalo, a Isabel pegou e falou assim, resolve a sua situação, vai lá e pede pra Diva ficar passando em frente à minha casa, ficar mandando mensagem, que ela tinha mandado um monte de print, porque a Diva era uma pessoa, tipo assim, uma confidente minha. Tudo que acontecia na minha casa, por exemplo, no meu relacionamento, ou até mesmo o que eu fazia na rua, essas coisas, eu contava pra ela. Aí foi nisso que quando eu peguei e fui conversar com ela, quando eu separei da Isabel, a Diva, mas jogou tudo no ventilador. Até mesmo as coisas que eu falava para ela e o que eu fazia. Aí eu peguei, fui lá conversar com a Diva. Quando eu fui a primeira vez conversar com a Diva, ela estava pro lado de dentro, chamei ela na casa dela, ela pro lado de dentro, portão fechado, eu pro lado de fora. Conversei, expliquei que era para parar com aquilo, não precisava mais aquilo, que eu não tinha mais nada com a Isabel, não tinha mais nada com ela. Aí ela pegou e falou, faz o seguinte, some da minha vida também, não quero mais saber de você. Acabou, entre a gente acabou tudo. Beleza. Até então tinha resolvido o caso. Só que aí a Isabel, acho que com medo das coisas, tudo, ela pegou, trocou de casa. Saiu da casa que era da gente, né, que a gente construiu, e foi morar em outro lugar, em outro bairro. E mesmo assim eu entrava em contato com ela. Aí a Isabel, acho que por vezes, falava assim, não, eu acho que vamos dar uma chance para nós, porque se não der chance, como que eu vou falar assim, não deu certo, acabou tudo, a gente não está junto porque não teve outra chance. E realmente a gente se acertou e voltamos a morar junto de novo. Mas nesse negócio, aquela desconfiança, a relação já não é mais a mesma entre o casal, eu chegava, por exemplo, todo dia em casa, 6 horas. O dia que eu chegava às 6h05, é porque eu tinha passado na casa da Diva. Ela comentava, passou na casa da Diva, por demorar tanto assim, passou lá, deu uma voltinha, aí eu peguei, aquele negócio foi desgastando, chegou no dia 13 de julho, aí a gente pegou, sentamos, conversamos novamente, aí a gente entrou num acordo que tinha que separar novamente. Não dava mais, porque estava desgastado, estava todo mundo sofrendo, tudo. Aí eu voltei para a casa da minha mãe de novo. Aí nesse intervalo, mesmo na casa da minha mãe, eu trocava mensagem com a Isabel. E na verdade, quando eu voltei com a Isabel a primeira vez, eu troquei minhas redes sociais. Eu mudei de chip, mudei de celular, mudei tudo. Eu nunca tive a Diva como amizade, Facebook, em lugar nenhum. Aí quando passou esse tempo, naquela semana, aí onde eu trabalhava, apertou demais o serviço, era muito serviço.
Eu trabalhava das 7 da manhã às 5 da tarde. Quando foi naquela semana do dia 22 até o dia 27, mais ou menos, eu trabalhava das 7 da manhã às 11 da noite, na carga horária puxada mesmo. Aí acontece, eu saía às 7 horas, chegava às 11 da noite. Eu chegava na minha casa, minha mãe dormindo no sofá, aí eu chegava para ela, até brincava com ela: ô velho, acorda, vai pra cama, dormir. Ela levantava, porque eu não tinha o costume de trancar o portão. Ela levantava, trancava o portão, ia pro quarto dela, me arrumava, tomava meu banho e ia descansar. Isso foi a semana toda. Eu não trabalhava dia de sábado, só que naquele sábado do dia 27, no sábado do dia 27, eu trabalhei das 7 da manhã às 5 da tarde. Eu trabalhei até às 5 da tarde, cheguei em casa por volta das 6 horas, eu cansado do serviço, puxado a semana, tomei meu banho, deitei na cama e fui mexer no celular. E por fim ali eu apaguei. Eu apaguei tão cansado. Eu acordei umas 11 horas da noite com mensagem no celular e meu filho ligando para mim: ô pai, vem me buscar aqui em Maringá. Eu tô aqui em Maringá, vamos tomar uma. Eu falei assim: João, o pai tá muito cansado, eu não tenho condições. Ah, pai, vem me buscar. Aí tanto ele insistiu, eu falei assim: não, espera aí, eu vou tomar um banho, vou me arrumar, eu vou te buscar já. Tomei meu banho, catei meu carro e fui buscar ele. E ele disse que estava perto do Big, ali no supermercado Condor. Chegando lá, não avistei ele, encostei o carro, liguei para ele, perguntei onde que ele estava. Ele falou assim: estou aqui na catedral, uns amigos meus passou, deixou eu aqui na catedral, vem aqui. Eu falei: então tá bom. Peguei o carro e fui até na catedral. Chegando lá na catedral, avistei ele chegou perto de mim e falou assim: vamos sentar ali e tomar uma? Eu falei assim: não, primeiro, estou cansado, segundo, que eu não vou beber porque eu estou dirigindo. Entendeu? Aí, de repente, ele falou: então tudo bem, vamos embora. Ele montou, eu coloquei ele no carro e nós viemos embora. Ele mora no João de Barro, lá no início da cidade. Deixei ele. Como eu não tinha comido nada até aquela hora, quando eu cheguei cansado do serviço de trabalhar, de tanto trabalhar pela semana, eu passei direto, vim no centro, comi um lanche e fui embora. Só que aquele negócio, antes, na sexta-feira, a Isabel tinha mandado uma mensagem para mim, porque a diva tinha descobrido onde ela tinha morado, tinha passado lá em frente, para ela resolver aquela situação de novo. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Se agora, o que eu faço? Resolva entre vocês duas. Não, resolve, vai lá, você que arrumou essa confusão toda. Tudo bem. Aí naquele domingo, eu acordei, eu tinha deixado o moleque, cheguei em casa de novo. A minha mãe não estava no sofá, ela estava no quarto dela já. Eu acho que se a minha mãe tivesse, só tinha um cadeado, só tinha uma chave no cadeado. Se ela trancava, não tinha como eu sair. No domingo de manhã, por volta das 6 horas mais ou menos, eu acordei. Peguei meu celular, comecei a olhar as mensagens e meu filho estava online. E eu falei para ele: João, até essa hora tá acordado já, mexendo no celular. Eu falei: pai, uma menina me ligou, eu fui para casa dela, agora eu tô indo embora. Eu falei: tudo bem, eu também estou muito cansado, eu vou dormir mais um pouco. E por fim virei do lado para dormir. Só que aquele negócio que eu tinha que resolver, o caso da Isabel, por exemplo, e a diva, aí eu peguei e disse: eu vou lá para falar com ela. Levantei mais ou menos, acho que era umas 7h30 mais ou menos. Peguei minha moto, o portão estava aberto, como eu disse, minha mãe sempre fechava, mas naquele dia não fechou. Eu montei na moto e fui lá falar com a diva. Chegando lá, o portão estava entreaberto. Eu cheguei, encostei a moto na divisa da casa da diva, o carro dela estava na frente, eu passei, tinha uma poça d'água, ela estava lavando o carro, ela disse que ia viajar, buscar a filha dela. Eu encostei a moto mais para frente. Entrei, portão entreaberto, eu entrei até na garagem e fiquei ali, com o capacete na mão, de pé. Aí nisso, a diva saiu. Nisso que ela saiu com a porta que dá acesso ao corredor e para a cozinha, quando ela me viu, ela se assustou. Ai, que susto desgraçado. Passou por mim, deu um tapa no meu braço e foi para fora. E eu continuei lá na garagem, com o capacete na mão. Olhando para a rua, perguntei para ela o que tinha acontecido com o carro dela, estava amassada a traseira do carro dela. Aí ela falou: foi um desgraçado de um motoqueiro que fez isso. O vizinho da frente, eu não sabia o nome dele, fiquei sabendo aqui, eu falei para ele, eu cumprimentei ele: bom dia. Se ele respondeu, eu não sei, mas eu cumprimentei. Aí a diva começou a falar:
que ela ia buscar a filha dela, perguntei do trabalho, tudo certinho, e ela foi falando. Aí eu peguei e falei assim, ó, a gente precisa conversar. Ela falou assim, peraí, deixa eu acabar de lavar o carro aqui, e a gente já conversa. Ela acabou de lavar o carro e disse, vou passar um café para nós. Nisso que ela falou, vou passar um café para nós, eu fui entrando na frente, na porta lateral, dá acesso à cozinha. Entrei, fiquei parado do lado da mesa e perto da geladeira, entrei ali. E ela chegou perto da pia. E eu falei para ela assim, eu vim falar sobre a Isabel. Ela falou assim, eu não quero saber o nome dessa biscate aqui na minha casa. Aí eu peguei e falei assim, mas você tem que ter calma. Vamos conversar, tem que resolver. Você tem agora a sua vida, eu tenho a minha, a gente não tem mais relacionamento. Eu não quero saber. E nisso ela foi me empurrando. Nisso ela foi me empurrando, ela foi chegando próximo de mim, aí tinha a faca em cima da mesa. Nisso que ela pegou a faca e levantou, na mesma reação eu tomei a faca dela, desferi 2 golpes. Desculpa, 2 golpes eu lembro de ter dado. Realmente, 2 golpes eu lembro, mas o resto eu não lembro de nada. Eu apaguei ali. Foi na cozinha ou foi em outro local? Foi ali na cozinha. O senhor ouviu o policial dizendo que havia sangue no corredor, na isso, parede, no acesso aos quartos. Isso. O senhor se lembra de tê-la perseguido? Não. Foi ali, foi no ato ali do que aconteceu. Quando eu falei que ela estava me empurrando, no canto da mesa mesmo, que ela já dava acesso ao corredor. E aí, o que aconteceu ali, diz que eu desferi os golpes, eu acho que apagou tudo, escureceu. De repente eu comecei a ouvir vozes longe, e aquela voz foi aproximando. Creio eu que seria os policiais chegando. Eu voltei em si. Aí nisso eu escutei um dos policiais falando, eu vou entrar atirando. Eu levantei do local ali e fui para o fundo do corredor, que dava acesso ao quarto. Chegando lá no quarto, um dos policiais, que eu acho que estava em 2, o que estava lá fora, pegou e falou assim, ou melhor, o que estava lá dentro falou assim, você não sabe a desgraça que aconteceu aqui dentro. Aí ele falou assim, é facada. Ele falou assim, mas tem alguém aí? Aí ele falou assim, não. Aí nisso eu coloquei a cabeça para o lado de fora do quarto, para o policial me ver que eu estava lá. Aí o policial falou assim, ó, eu já estou te vendo. O policial lá de fora só gritou assim, mata esse desgraçado, faz a mesma coisa que ele fez com ela. Aí nisso eu peguei, olhei para fora e falei, ele perguntou para mim, tem alguém com você? Eu falei assim, não tem ninguém aqui não. Como o policial lá de fora olhou para mim e falou para ele assim, ó, mata ele, eu falei para mim assim, ó, comigo não tem ninguém, mas tem alguém vindo me buscar. Aí eu peguei e falei assim, você está armado? Eu falei, estou com a faca. Ele falou assim, então levanta a camiseta e joga a faca pro meu lado. Eu só catei a faca, joguei mais para frente, levantei a camiseta e fui de costa pro policial. Aí nisso ele pegou e me algemou. Aí foi chegando mais gente. Ele falou assim, quem está vindo te buscar? Eu falei assim, não tem ninguém, senhor, vindo me buscar não. Eu simplesmente falei aquilo porque o outro policial pediu para o senhor atirar em mim. E realmente não tinha como alguém me buscar, sendo que a minha moto estava lá na frente. Entendeu? Aí eu peguei, depois que me trouxeram para a delegacia, toda vez eu tentando me separar, depois que aconteceu esse rolo com a diva, aí minha vida parece que virou de perna para cima, eu não conseguia mais realizar meus trabalhos, tudo dava errado na minha vida. Antes eu parava nas empresas durante 5, 6, 10 anos na mesma empresa. Quando começou a ocorrer isso, em um ano eu passei por 3 empresas. Então, quer dizer, aí ela começou com a perseguição. Eu tinha festa de escola da minha filha, a diva aparecia lá. Eu saía dali, ia para outro colégio, que era festa junina, ela ia atrás de mim. Eu ia para o mercado fazer compras, essas coisas com a família, a diva estava lá. Não sei se era muita coincidência ou se era perseguição. Aí, até mesmo uma vez, quando eu tinha separado da Isabel, eu saí com a minha mãe, eu tinha ido na sorveteria buscar um pote de sorvete para me chupar. Aí, nisso que eu estava descendo, parei no sinaleiro, a diva veio com tudo, cruzou na minha frente. Aí ela passando risada, acelerando o carro e foi embora. Eu falei assim, gente, mas não pode isso. Aí até mesmo passou uns dias, a Isabel ligou para mim e falou assim, nossa, mas não deixou nem esfriar a outra já tá arrumando, colocando mulher dentro do carro, e eu não dava carona para ninguém, não dava carona para homem, não dava carona para mulher, não dava para ninguém, para não ter motivo dentro de casa de sair falando de mim. Aí, por fim, a Isabel chegou e perguntou para mim, quem que era a mulher que estava dentro do seu carro? Assim,
Quem estava dentro do meu carro simplesmente era minha mãe. A única mulher que entrou dentro do meu carro era minha mãe. Aí, depois disso aí, eu não tive mais contato. Quando eu terminei a primeira vez com a Isabel, como eu tinha abandonado tudo, tinha apagado o Face, tudo, tinha trocado de número, eu não tive contato nenhum. Eu não via na rua, não olhava mensagem, não tinha rede social. Eu não queria mais saber da vida dela e muito menos tentava colocar em exposição a minha vida para ela poder se intrometer novamente. E esse é o fato que eu tenho a contar. Você mencionou na situação da cozinha que vocês começaram a falar e que ela pegou uma faca. Isso. Ela partiu para cima do senhor ou só pegou a saída? Não, ela pegou e levantou a faca para cima. Eu, naquela reação, eu tomei da mão dela e desferi. O senhor lembra onde pegaram esses 2 primeiros golpes? O senhor disse que é a única coisa que o senhor se lembra? Eu creio que deve ter sido no peito. No peito. O senhor já sabia que a filha dela não estava em casa naquele dia? Eu fiquei sabendo na hora que ela falou que estava lavando o carro e falou que ia buscar a filha dela, que ela tinha feito uma viagem. O senhor disse que a faca não é do senhor. Não. O senhor ouviu a Rosemary e outras pessoas lá dizendo que essa faca não era da casa. O senhor efetivamente levou essa faca? Não levei. Eu não levei porque eu estava, até mesmo estava com uma bermuda, quando eu relatei, eu estava com uma bermuda de lycra. Uma bermuda que estava justa ainda. Eu creio que de moto, com uma faca desse tamanho na cintura, acho que não tinha cabimento uma pessoa, às vezes, nem perceber que eu estava com essa faca. Nesse dia o senhor estava sob efeito de alguma Não, eu não tive álcool, droga nenhuma. A única droga mesmo que eu usava na época mesmo era a cerveja que eu tomava. Foi que nem eu falei que eu tinha que buscar meu filho na noite anterior, em Maringá. Eu já não tomei porque eu estava dirigindo. O senhor mencionou que o seu relacionamento com ela começou em 2012 e os fatos... Não, 2012 eu entrei na empresa. Eu creio que foi por volta de 2014, 2015 mais ou menos. Uns 2 anos depois. Então, durante mais ou menos 4 anos e meio, o senhor manteve esse relacionamento secreto com ela, até que as coisas... Não, a situação foi 2015, eu creio que foi no máximo 3 anos. Uns 3 anos. Até que essa situação viesse à tona. Isso. O Sid Clay tem a palavra pelo Ministério Público. Boa tarde, Márcio. Boa tarde. Mas só para deixar claro aqui uma situação, então o senhor começou a ter, do fato, quanto tempo atrás o senhor já tinha relacionamento com a Diva? Com a Diva? Isso. Eu falei, eu entrei na empresa, não tenho muita certeza, mas de 2012 a 2013. Eu fui ter o primeiro caso com ela uns 2 anos depois, que estava trabalhando junto na empresa. Então, nos fatos, então, o senhor se relacionava com ela em torno dos 3 anos? Isso. Isso que o senhor... E a primeira vez, depois a gente cortou o relacionamento, não tinha mais nada mesmo, a gente não se encontrava. Aí foi nisso que quando ela saiu da empresa que a gente trabalhava, foi para outra empresa. Eu acho que até o hospital que ela trabalhava. Mas esse período que o senhor conheceu ela na empresa, né? O senhor já conhecia ela na empresa, o senhor foi fazer o serviço lá na casa dela, Isso. foi onde vocês se conheceram, né? E daí vocês começaram a se relacionar. Isso. Então o que importa para nós aqui, que do momento que o senhor conheceu ela até o momento dos fatos, o senhor se relacionava com ela há mais ou menos quanto tempo? Vamos colocar aí uns 2 anos e meio a 3 anos. 2 anos e meio, 3 anos. Isso. Né? Esse... Não frequentemente, mas prolongado, uma vez por mês ou até mais. Então sempre estavam se vendo. Isso. Ô Márcio, o senhor quer que o senhor estabeleça o tempo temporal? Qual foi a última conversa que o senhor teve com a Diva? Se o senhor pode esclarecer para nós. Com a Diva, eu não tive muita conversa. Eu acho que em 2018 foi quando eu estava na casa dela. Eu saí da casa dela. Eu estava tirando as coisas que ela falou assim, tudo bem,
já que você não vai ser meu, você não vai ser de mais ninguém. Aí foi nisso que, enquanto eu tirava a televisão do painel, tudo, ela tirando foto e mandando para Isabel, que eu, na verdade, eu fiquei sabendo depois para Isabel, que ela estava tirando as fotos e mandando para ela, vendo que eu realmente estava saindo da casa dela. Então, esse foi o último dia que você teve um contato Última com a vez. Última vez. Última né? vez. Nem por mensagem, nem por qualquer outro meio. Nada. Então, foi dessa última vez que o senhor teve o último contato com a Diva. Isso foi, eu acho que, eu creio que foi em novembro. Foi no mês de novembro, porque em dezembro até ela estava querendo que eu fosse para casa dos parentes dela, acho que em Guaíra, eu não conhecia ninguém da família dela. Não, eu quero deixar bem claro, porque o senhor está dizendo que o último contato que o senhor teve com ela foi o dia que o senhor teve esse problema com a Isabel, né, que o senhor estava voltando para a Isabel, eu vi que ela teria entrado em contato com a Isabel, e daí teria sido esse último contato, então, em dezembro, com a Diva. Com a Diva? Foi o momento que o senhor estava na casa da Diva, o senhor ia voltar para a casa da Isabel, e daí, quando aconteceu a situação da Diva ligar para a Isabel contando a situação, o último contato que a senhora tinha tido com a Diva foi que o senhor retornou para buscar os pertences na casa da Diva e depois não conversaram mais. Não. Nem por mensagem, nem por outro motivo. Nada, nem na rua eu conheci. Eu vi ela. Não. Ela te procurou? Também não. Também procurou o senhor? Não. Ok. Márcio, uma situação aqui que na verdade o senhor, que é bem importante, eu gostaria que o senhor esclarecesse para nós. Vai lá fazendo um favor, no movimento 1.13, fazendo um favor, porque na delegacia, logo que aconteceu os fatos, o senhor teria dito que o senhor teria procurado a Diva, né? E teria dito para ela, olha, não fica passando mais na frente da casa da Isabel, porque você está incomodando essa situação. E que daí ela teria elevado o tom, né, teria empurrado o senhor, e nisso o senhor teria pego uma faca que estava em cima da mesa e o senhor teria desferido as facadas nela. Depois, tanto em juízo anteriormente, e agora aqui para os jurados, aqui dentro da sociedade, aqui, o senhor está dizendo para nós que a Diva, que teria pego a faca, o senhor teria tomado a faca da Diva e daí teria desferido os golpes contra ela. Eu gostaria que o senhor esclarecesse essa situação, porque são situações completamente diferentes. O senhor concorda comigo? Concordo, mas eu creio que no calor da emoção, que eu acho que perguntaram muitas coisas para mim que eu disse e não foi, mas é aquele negócio, como disse, eu falei lá na hora, ficou gravado isso, mas realmente eu não peguei diretamente na faca. Eu simplesmente tirei a faca da mão dela, porque ela tinha erguido a faca para mim, eu só tomei e naquela emoção eu desferi dois golpes que eu me lembro. Tá, ok. O senhor também ouviu o depoimento dos policiais aqui, né, tanto do policial militar que atendeu a ocorrência lá, o Alan, né? O senhor ouviu o investigador de polícia, né? Eles mesmos relataram que eles não têm nada contra o senhor. Eu estou perguntando, o senhor tem alguma coisa contra eles? Já teve algum tipo de problema? Não. O senhor viu o depoimento deles também, a doutora até perguntou, né, já para o senhor, que na verdade o senhor teria dito, né? O senhor teria dito que o senhor teria levado a faca para o local. O senhor ouviu o depoimento? O senhor viu, o policial contou isso na delegacia, ele contou em juízo e contou essa versão de novo aqui. Das 3 vezes ele contou a mesma história, né? O Heitor também ouvido aqui, ele confirmou a situação. O senhor conhece o Heitor? Diz que o policial militar teria dito para ele que o senhor teria levado a faca para o local lá na casa da Diva. O senhor atribui alguma coisa, eles estarem dizendo essa situação, o senhor ter dito essa situação, teria algum motivo para eles dizerem isso com o senhor? Porque eu disse, doutor, eu não tinha contato com ele, nunca tinha visto na minha vida também. Eu também não me recordo, não me lembro eu ter dito alguma coisa para eles. As únicas entrevistas que eu tinha dado, que eu acho que ali, nervosismo, deu aquele apagão em mim, que eu fiquei, até na delegacia mesmo, eu falando com as reportagens. E até mesmo, nossa, você falou demais, mas não é o que eu falei, é o que eu estava sentindo na hora, o que tinha ocorrido, eu falei o que tinha que falar. Eu
respeito do senhor, mas é que tem diferença a gente falar o que está sentindo e contar o que aconteceu. Né? Mas na verdade o que então só pode ser de tentar entender que o senhor realmente contou o que tinha acontecido. Tá? Mas enfim. Márcio, eu quero assim que o senhor, que até o motivo eu queria, para mim está claro nos autos, mas eu gostaria de ouvir da boca do senhor, né, até para esclarecer para nós, para a sociedade, qual foi o motivo que fez o senhor levar o senhor a desferir 40 golpes de faca contra a Diva? Como eu disse, doutor, eu na hora ali, eu não fui para poder fazer, para poder matá-la. Eu simplesmente fui para poder resolver um problema que já tinha encerrado entre eu, a Diva e a Isabel, né, que eu já tinha ido a primeira vez. Eu voltei a segunda vez para poder, para ela parar mesmo, para não perturbar, porque lá na casa da Isabel, a minha filha estava lá. Isso que eu quero entender, que não está claro para mim. Primeiro o senhor fala que o último contato que o senhor teve com a Diva foi no dia que o senhor tirou os pertences. Depois o senhor me disse aqui agora que foi falar com ela de novo. Então não está bem clara essa situação. A última vez que eu falei com ela foi no dia que aconteceu o crime lá. Isso, mas eu estou falando que o senhor então, isso que eu quero deixar bem claro. Que eu estou entendendo, o senhor desculpa, que o senhor teria conversado com ela antes, pedindo para ela parar na frente, e depois o senhor voltou lá de novo. E o senhor teria me dito anteriormente que a última vez que o senhor teria falado com a Diva foi no dia que o senhor tirou os pertences lá da casa dela. E depois o senhor nem por mensagem nada. Então foi esse dia que o senhor... Isso, foi a primeira vez que eu falei com ela, entendeu? O senhor não tocar nesse assunto de passar na frente, porque até então o senhor estava convivendo com ela. Não, eu fiquei 2 semanas na casa dela. Na verdade, não estava nem vivendo com ela. Eu fiquei 2 semanas na casa dela. Só que ela, eu acho que no entender dela, eu tinha ido lá pra gente morar junto. Morar junto, questão de união de casal. Eu simplesmente não tinha para onde ir no momento. Então tá, tudo bem. Só pra gente deixar claro, então o senhor conversou esse dia que teve essa... O senhor tirou depois só no dia dos fatos que o senhor Isso foi em novembro que aconteceu. A primeira vez que eu fui falar com ela. Depois não tive mais contato com ela. Que foi que o senhor foi tirar os pertences. Isso, foi. Isso eu quero entender. Foi a última vez que o senhor falou. Foi a última vez que eu... Depois a última vez que o senhor viu ou falou com a Diva foi no dia dos fatos. Isso. Ok, para deixar bem claro isso. Márcio, no período que o senhor estava lá com a Isabel, o senhor chegou a reatar o relacionamento, né? Viveu, acho que uns 2, 3 meses, porque consta nos autos com a... eu creio que deve ter sido mais. Foi mais. Eu acho que foi por volta de março, mais ou menos. Fevereiro, março, que a gente reatou novamente. E ficaram até praticamente julho. Dia 13 de julho. Até dia 13. Nesse período, tanto você como a Isabel, o senhor já disse que não teve. Sabe se a Isabel teve algum contato com a Diva? Não, se ela teve, ela não falava para mim. Não falava nada. Eu creio que nem as conversas dela, porque realmente ela estava entrando em contato no começo para saber alguma coisa mais sobre mim. E a Diva era, como eu falei, ela era tipo uma confidente minha, que eu contava as coisas para ela. E nesse período, desses 4, 5 meses, então, que o senhor teve junto com a Isabel novamente, que o senhor saiba, ela realmente também nunca entrou em contato com a Isabel também? Não. Com o senhor e nem com a Isabel? Não. Como se diz o outro, deixou vocês em paz? Isso. Ok. Chegou a ver a Diva passando algum dia na frente da casa do senhor? Não. E quando eu troquei de empresa, a última empresa que eu trabalhei, em 2019, como eu falei, no final de 2018 a 2019, eu passei por 3 empresas. Antes eu trabalhava no horário da tarde para a noite, da 1 às 11. Aí eu passei a trabalhar no horário comercial. Então, creio eu que ela trabalhava à noite lá, que ela trabalhava um dia sim, um dia não. Eu não sabia os dias exatos que ela trabalhava, mas então não tinha como ter contato. O senhor acha que era uma coisa assim que da Diva passar na frente da casa da Isabel, né? Às vezes que a Isabel relata que ela passou. O senhor acha que ela passava no sentido para bisbilhotar, ver o que o senhor estava fazendo, o senhor estava em casa?
Ou era uma coisa da cabeça da Isabel, que pelo fato de ela estar machucada ainda por conta da situação, ela associava que o senhor estaria tendo alguma coisa com a diva ainda, ou que a diva ainda procuraria o senhor? O que o senhor acha? Eu creio que a diva deve ter feito isso mesmo. Ela passava na frente para poder ver se eu estava lá. E para poder falar alguma coisa com ela, jogar piada, essas coisas pelas redes sociais, ou até mesmo por mensagem, porque eu acho que as duas tinham contato um da outra. Tá. Ô, João, vai lá no último, eu só quero, já perguntei para o senhor, queria perguntar mais uma vez para o senhor, gostaria de ver se o senhor confirma isso aqui para nós, que o senhor teria dito lá. Última frase dele, lá no final. Lá no final. Pode voltar, João. Lá, que o interrogado afirma que a faca utilizada no crime que o interrogado o senhor fala, que o interrogado tinha raiva de diva pelo que ela tinha feito, que ela foi dando lado e ele foi se aproximando, e no final, como eu não queria ela pegou e foi lá e contou tudo para Isabel. Na verdade, não queria nem mais saber da diva, não tinha contato nenhum, só fui lá por causa da Isabel. Certo. É isso mesmo? Eu não tinha contato com ela. Não, eu não tinha raiva. Porque nem eu, às vezes, eu me afastava. Não só dela, mas de qualquer pessoa. Por quê? Para não ter atrito, para não ter discussão. Porque uma coisa que eu não gostava era discutir com alguém. E eu não tinha isso com ninguém. Então eu tratava de uma criança, um adolescente, um adulto ou um idoso normalmente. Mas o sentimento que o senhor tinha era um sentimento que a diva teria acabado com o relacionamento do senhor, seria isso? Eu creio que sim, porque eu era apaixonado pela Isabel, eu tentava de todo jeito voltar com ela, mas parece que a diva sempre estava no meio para poder atrapalhar. Isso foi criando, o senhor fosse criando um sentimento pela diva de que ela teria atrapalhado a família do senhor, que o senhor perdia a família do senhor? No meu intuito, depois, não que eu tenha voltado ou ter vingado dela, eu achava isso que ela interferiu de toda forma, que nem foi dito aqui, que ela sabia que eu era casado, mas isso também não daria o direito de eu ser casado e ter me relacionado com ela. E a parcela de culpa do senhor nessa situação, qual o senhor acha que é? A minha culpa é de ter tentado resolver uma coisa que não era mais minha. Eu não devia ter voltado lá, foi que nem eu disse. Por que eu tenho que ir lá? Comentei isso com a Isabel. Por que eu tenho? Que eu não tenho nada com a Isabel e não tenho mais nada com a diva. Por que eu teria? Será que eu teria mais alguma chance de ter convencido a diva não ir? Será que eu teria uma chance de voltar com a Isabel novamente? Talvez seria isso na minha cabeça, mas eu creio que isso não ia acontecer. O senhor tocou no ponto, mas o senhor tinha isso na cabeça do senhor, de eventualmente o senhor resolver a situação com a diva, a Isabel poderia voltar para o senhor? Esperança é a última que morre, né? Pode passar o tempo que for, a Isabel sempre vou ter um carinho imenso por ela. Se um dia, de repente, futuros, eu aceitaria ainda a Isabel. Tá, não, porque você não tem entender o doutor. Se na cabeça do senhor, o senhor falou que sim, só para encerrar a minha fala, se eventualmente o senhor resolvendo a situação com a diva, o senhor teria a chance de voltar com a Isabel. Passava isso na cabeça do senhor? Passava. Tá bom, eu estou satisfeito, excelência. Doutor, pela defesa tem a palavra, doutor Leandro. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, doutor. Márcio, isso é uma coisa que ficou um pouco contraditória, que você disse para o doutor, e depois do ocorrido, a ligação da diva para sua casa e a conversa com a Isabel, a diva não teve mais participação nenhuma na situação do episódio? Depois que a gente se separou, que eu separei da Isabel, ou quando eu voltei com a Isabel? Depois de dezembro. Depois de dezembro, não tive contato nenhum. Não é você. Contato da diva para com você. Não teve. Eu não tinha ela, não tinha o número dela, ela também não tinha o meu número, porque eu tinha trocado de número. Eu bloqueei ela de tudo. De tudo, bloquear, que eu digo assim, é não ter relacionamento mais. Você assistiu o depoimento da Isabel agora há pouco? Isso. Você viu a mensagem que eu mostrei para ela da fechada do carro. Certo. Aquilo ali foi antes ou depois do dia 18 de dezembro?
18 de dezembro. 18 de dezembro foi a ligação, né? Certo. Não. Ligação? Não, 18 de dezembro. O dia que você saiu da casa da Diva. A E ela data, contou para Isabel. a data realmente, quando eu saí da casa dela, eu não me recordo, doutor. Tá, mas então vamos por episódio. Qual episódio foi o primeiro? A fatídica ligação que você estava na casa, retornando para a casa da Isabel, ou a fechada do carro? A fechada do carro. Foi o quê? A fechada do carro. E eu saí. Não, pera. A fechada do carro foi depois dessa ligação ou foi antes dessa ligação? Foi antes, doutor. Foi antes. 18. Não, minha. Desculpa. Não faz sentido Desculpa. nos áudios. Não faz sentido Desculpa. nos áudios. Mas ele afirmou muitas vezes. Desculpa. Tudo bem, pode. Não, desculpa, é o seguinte. É que eu tô lembrando agora, porque eu estava com a Isabel ainda. Eu estava, depois que eu me separei da Isabel, que aconteceu o fato dela ter passado, jogado o carro na frente de mim. E até a minha mãe estava junto comigo nesse dia. Realmente, foi isso depois que eu tinha me separado da Isabel. O fato da sacola no portão. A sacola no portão, naquela noite, como eu estava entrando em contato com a Isabel, tentando me relacionar, tentava voltar com ela, naquela noite eu tinha passado a noite na casa da Isabel. E a gente acordou com o barulho dos cachorros latindo. E a gente foi ver o que era. Quando a gente saiu na área de casa, aí tinha uma sacolinha. E deu para ver o carro da Diva subindo. Realmente, tinha subido o carro dela. Aí a gente pegou aquela sacolinha, eu peguei a sacolinha, olhou, tinha um bilhete dentro. Aí ela até pegou e falou: ó, é o resto das suas coisas, pode ficar com tudo. Tinha meia e cueca dentro da sacola. Mas, Márcio, na hora da ligação da Diva para Isabel, Certo. ela diz até no áudio que ele ia jogar merda no ventilador. Você estava em casa. Você tinha terminado com a Diva no mesmo dia e estava voltando no mesmo dia para a casa da Isabel? Eu estava voltando, eu tinha, na verdade, me acertado com ela já. Você se acertou com a Isabel estando com a Diva? Isso, porque, na verdade, eu não queria ficar com a Diva. Eu não tinha, não queria ter relacionamento com ela. Eu queria acabar com tudo, eu queria minha família de volta. Aí eu peguei e desci. Eu fui, conversei com ela, a gente ia até marcar negócio de praia, tudo. E foi nisso que o telefone, ela falou assim: ó, você quer ir lá? Você pode ir. Mas as coisas, você vai ver o que vai acontecer. Ela pegou, na hora que eu cheguei, estando lá, foi na hora que ela ligou, falando o que a gente tinha acontecido com a gente. O caso que a gente teve, as coisas que ela sabia, que eu tinha contado para ela. Aí foi nisso que não teve mais retorno com a Isabel. Nesse dia você fez um bate-volta na casa da Diva. Isso, foi bem bate-volta. Eu estava lá, eu tinha ido para reconciliar com a Isabel e ao mesmo tempo eu voltei para a casa da Diva porque não teve mais acordo. Acho que essa foi a dúvida do doutor, né? Se na última vez que ele falou com ela e a ligação é tudo no mesmo dia. Sim, na verdade, o questionamento foi o último contato que ele teve, né? Isso. Que consta nos autos, ele confirmava realmente o dia que. Isso aconteceu em 2018. Foi o último dia que o senhor teve. Isso. Eu só não me recordo realmente a data, né? Mas a última vez foi isso. Foi nesse dia, meu último contato com ela. Agora, antes dessa ligação desse dia, o que era a sua relação enquanto extraconjugal, enquanto a Isabel não sabia? O que você fazia para se encontrar com a Diva? Qual era a frequência? Como a gente trabalhava, ela trabalhava à noite, tinha uma folga, um dia sim, um dia não, e eu trabalhava a parte da tarde para a noite, a gente se encontrava, que ela mandava mensagem para mim, e eu ia na casa dela na parte da manhã. E todas as vezes que a gente se encontrava, era na parte da manhã. Você lembra qual a frequência? Ia toda semana? Não, também não. Era uma vez por mês ou a cada 2 meses se encontrava. Não era sempre. E vocês pensavam em morar E morar Tinha intenção de com a Diva? É. Não. Morar.
união, nunca. Vocês chegaram a ter essa conversa, tipo, larga da Isabel, vou morar pra cá, Já vamos casar. chegou a ter, até mesmo eu disse, não, eu tenho que ficar lá, porque o que eu construí, o que a gente construiu, o que a gente sente um pro outro, é muito forte. Aí ela falou assim, não, mas vem morar com a gente, vocês já não estão muito bem, porque foi você mesmo que relatou. O que eu relatava é que, às vezes, eu discutia, normalmente, conversando, um ficava no sofá, outro ia pro quarto, ou pro quarto, ou pra sala. Então, quer dizer, ela jogou isso pra gente ficar junto e eu abandonar a Isabel. E quando que você conheceu a Beatriz? A filha da Diva? Beatriz é o nome da filha da Diva? Beatriz. Quando você conheceu? Quando você teve contato? Contato, eu via ela às vezes que eu ia lá. Eu via, mas ela sempre estava dormindo. Ela sempre dormia a parte da manhã toda, e a parte da tarde ela ia para a escola, da escola a babá dela pegava e ficava até a Diva sair do trabalho. E teve até uma vez que eu fiquei mais abalado, que uma vez que a menina estava no quarto, dormindo no quarto, a gente estava em outro quarto, aí de repente ela foi, abriu a porta e pegou a gente lá, aí nisso eu entrei na minha consciência que não era aquilo, eu peguei, aí que eu pedi para acabar com aquilo mesmo, porque eu não achava certo. Mas isso foi antes de você ir lá residir com ela? Isso, foi bem antes, Foi quando eu resolvi pela primeira vez não ter mais contato com a Diva. Nesses 15 dias que você permaneceu, entre aspas, casado com a Diva, ou essa estadia, vocês chegaram a conversar alguma coisa sobre ação financeira? Marcos, você vai pagar água e luz e eu pago uma compra? Não chegamos a falar sobre isso, não. Eu nunca, na verdade, dos 15 dias lá, eu não ajudei com nada. A única coisa que eu fiz, que quando eu tinha ido para lá, que eu precisava do endereço, foi que eu transferi a água para o meu nome. Conheceu algum parente? Eu conheci, na verdade, a família, a minha família toda, depois que eu fiquei sabendo que o tio dela, também não recordo o nome, era parente dela, porque ele chegou a frequentar a casa dos meus pais. Por algum motivo, a Diva tentou entrar em contato com você, te ligando, depois que você... Bom, primeiro, quando você se separou da Diva, em dezembro, o que você fez com o seu celular, com o seu número, que a Diva tinha contato? Na verdade... Trocou de número? Eu troquei. Foi quando, na verdade, no começo do ano. Foi no começo do ano, quando eu voltei com a Isabel. Ela falou assim, então você vai apagar todos os seus contatos, você não vai ter contato não só com ela, mas com contato nenhum. E foi nisso que eu falei, não, tudo bem. Eu estava disposto a fazer qualquer coisa para voltar com a Isabel. Aí já comecei trocando de número. Comprei um novo celular, um celular mais moderno também. Aí ela não tive contato nenhum mais. Foi nisso que eu troquei. Por isso, um dos motivos que eu troquei de celular e número. Para não ter contato mesmo. E a Diva não tentou um contato com você nesse número novo? Se tentou ou tentou com alguém, porque poucas pessoas tinham meu número. Você já teve alguma perspectiva, alguma discussão? Não. Como eu disse, doutor, eu evitava confusão, eu evitava bate-boca, eu era uma pessoa da paz mesmo. Márcio, qual era o temperamento da Diva com você? Eu creio que ela era uma pessoa assim, possessiva, uma pessoa forte, que tudo que ela queria, tudo que ela almejava, ela ia atrás, ela ia de uma forma ou de outra, ela adquiria o que ela queria. Então, eu creio que eu estaria num desses pacotes dela, obsessão, ter para ela, mas não era aquilo que ela estava pensando. Na época, que nem eu falei, os dias que eu fiquei lá, ela estava se utilizando como se fosse o marido dela.
que até mesmo uma vez dessas, foi 2 fins de semana. No primeiro fim de semana, ela teve aniversário de uma das amigas dela. E eu fui nesse aniversário. Aí chegando lá, estavam conversando com o pessoal, tudo, vendo as crianças brincar, tudo. Perto de um parquinho, ela pegou e bateu uma selfie ainda. E postou nas redes sociais dela. Só que, quando ela pegou, estava mexendo no celular, eu vi no celular dela. E eu pedi para ela, não, apaga isso aí agora, não quero isso aí. Para que ficar se mostrando? Estava me tratando como se fosse, utilizando eu como se fosse um troféu. Mostrar para as pessoas que eu estava naquele momento com ela. Não era de mais ninguém. Aí foi nisso que ela apagou aquela foto naquele momento. E todas as fotos. Teve uma vez que eu, mexendo com ela lá, ela já tinha mais fotos. Quando eu trocava mensagem com ela, bem antes da gente terminar, antes de 2018, eu tinha mandado algumas fotos para ela. Mas foi nesse, quando eu fui para casa dela, e aí até no mesmo dia lá que eu pedi para ela apagar, aí eu comecei a vasculhar o celular dela e todas as fotos que tinha minha, eu apaguei. Eu posso só sabe, essas fotos o senhor enviava para ela? Eram fotos íntimas? Não. Mas o senhor enviava fotos para ela também? Eu enviava. Ela mandava íntimas, eu não mandava. Mas o senhor mandava foto do senhor também? Mandava. Daquela troca de celular que hoje em dia Isso. Marcos, dia 18 de dezembro foi a ligação. Aquela postagem do Bitly, em uma parte íntima sua, foi após esse término com a Diva e a tentativa de reatar com a Isabel? Foi porque, na verdade, como eu falei, quem tinha falado para mim foi a Isabel, que até mesmo eu não sabia. Ela chegou para mim e falou assim: você viu o que a Diva está fazendo? Está colocando postagem no Facebook e falando sobre você. E falou até do seu vitiligo. Aí, porque nós, quando a gente ficava junto, ela até tratava entre a gente que chamava de maiado. E aí, como que tá meu maiado? Como que tá? Todas as mensagens entre a Diva e a Isabel te passavam? Algumas, nem todas ela mostrou. E, na verdade, eu acho que para mim não ter contato com o celular da Isabel, algumas mensagens, até mesmo quando a gente se separou, eu e a Isabel, ela mandava as mensagens, tirava um print das conversas entre as duas e mandava para mim. Isso no celular, velho. Márcio, você teve um relacionamento desse conjugal com a sua cunhada? Não, jamais. Foi como eu falei, doutor. Eu respeitava todos. Para mim, criança, jovem, adulto, idoso, para mim era tudo igual. E respeitava muito, muito. E foi até que então a Diva, como eu tinha muitos amigos, os amigos sempre próximos de mim, na minha casa, eu ia na casa deles. Aí, de repente, a Diva, quando a gente trocava mensagem, ela perguntava: e aí, tá tudo bem? Quem tá aí? Aí eu falava uma das pessoas: hoje tá a Thelma aqui, tal pessoa. Aí passou algum tempo: onde você tá? Eu tô em casa agora, tá meu irmão, minha cunhada, não sei o quê. Só que aí ela perguntava: tá tendo algum caso com elas? Porque elas não saem da sua casa. Aí foi nisso que ela deduziu. Foi até, eu acho que nos comentários aqui da Isabel, que ela não tinha certeza. Ela simplesmente jogou aquilo, mas ela perguntou: mas você tem certeza disso? Eu falei assim: não tinha certeza de nada. E realmente, eu não tinha nada com ninguém. O único relacionamento fora do casamento mesmo meu foi com a Diva. Quem que é a Thelma? Thelma é uma vizinha que tinha para cima da nossa casa. Ela sempre estava junto com a gente. Eram uns vizinhos bem próximos. Por que a Thelma lhe mandou um áudio da fala da Isabel num churrasco delas, em assuntos das mulheres amigas? Como a gente tinha uns amigos, sempre estava próximo,
Aí eu peguei, entrei, eu tinha contato da Thelma, do marido dela, tudo. Aí eu peguei e falei assim, como vocês são muito amigas, sempre perguntando uma para outras coisas, se caso acontecer alguma coisa, você fala para mim. E foi nisso, nessa conversa delas aí, que lá no aniversário, eu acho que ela gravou e mandou para mim. Eu não esperava a gravação, eu só esperava ela falar o que tinha acontecido. Conversou com quem, essas coisas, e ela pegou e acabou mandando esse áudio. E eu fiquei um pouco, vamos dizer assim, alterado, nervoso, lá em Londrina, e eu nem perguntei para Isabel, no mesmo momento eu já mandei a mensagem para ela. Aí depois começou, mas quem te mandou, e ficou aquele negócio, e foi passando os dias. Quando eu voltei da viagem, aí a gente foi discutir sobre aquele áudio. E até então eu não queria envolver quem tinha me mandado o áudio. Aí começou, chamava um por um, foi na casa de um por um de quem estava no aniversário. Foi você, não, foi você, não, foi você. Aí ele falou assim, não vai falar, tudo bem, então tá acabado aqui nosso casamento. Aí depois disso, eu vi que estava pegando mesmo, que não ia ter como retomar o casamento. Aí eu falei assim, se ia amenizar. Ela falou, não, com certeza vai amenizar. E vai mudar tudo. Aí eu peguei e falei. Aí aconteceu. A Isabel pegou e convocou as pessoas para ir na minha casa. Ô, vem aqui, vamos fazer um jantar, vamos tomar uma cerveja. E o pessoal começou. Foi chegando. Por fim a Isabel foi e falou. Então, gente, vamos conversar aqui sobre o áudio. E foi conversando. Quem mandou o áudio foi a Thelma. E a Thelma estava no lugar e ninguém acreditava por ela ter mandado aquilo. A única coisa, aí depois também perdemos amizades, esses amigos se afastou da gente. Você sabia que a diva teria falado para a Isabel e a Thelma não queria ter um caso? Não começou comigo, não. Márcio, você largou da Isabel em meados de dezembro. Voltou em meados de março. Isso. Dado todas as confusões desses tempos. Você teve alguma relação com alguma outra mulher, a não ser a Isabel, nesse tempo? Que seja uma relação passageira, de uma noite, de uma hora, de um dia só? Tive. Em Maringá, que eu saía com os amigos, aí por fim de lá encontrava alguém e ficava com a pessoa. Você seguiu com a sua vida normal? Normalmente. Foi quando eu separei pela segunda vez da Isabel, aí eu vi que não tinha mais retorno. Eu pensava em voltar. Se voltasse, era lucro, mas se não voltasse também, eu ia seguir minha vida normal. Você conheceu alguma amiga da diva chamada Helene? Não. Você sabe se você tinha, quando você morava com a Isabel, alguma vizinha de nome Helene? Também não. Antes da ligação da diva para a Isabel, antes do dia 18 de dezembro, que foi o dia da revelação. Você sabia que a diva ligava para você? Aliás, você falava com a diva pelo telefone da sua casa? Nunca liguei, nunca passei nem do celular meu e nem do telefone fixo de casa. Como ela descobriu o número, eu não sei. Antes da Isabel saber da sua traição, a diva lhe ameaçou de contar para a Isabel, mesmo que enquanto brincadeira ou não? Não sei se foi por brincadeira ou se ela levava a sério, mas ela chegou muitas vezes, ela me chamava para poder ir na casa dela, e se eu não fosse, ela ia. Ou se eu não fosse, ela não pudesse vir também, que ela, desculpa lá, ela ia jogar merda no ventilador. Márcio, no dia do fato, após tudo que ocorrido, quando você foi levado para a delegacia, você, em tese, deu uma coletiva de imprensa, né, a vários canais, vários.
aquela, entre aspas, coletiva de imprensa foi dada antes ou após o interrogatório oficial? Antes. Foi antes. Você chegou na delegacia, eu cheguei, você já foi me... ofertado aos... Isso. Colocaram na parede lá, os repórteres chegando tudo pro próximo e foi colocando, como muitos fazem, vamos dizer assim, muitos bandidos. Abaixa a cabeça, não está nem aí, nega, não quer falar, só defende advogado. Eu, como não tinha passagem, não sabia dessas coisas, para mim seria estar falando com uma pessoa normal, não conhecia repórter que estava ali, não conhecia ninguém. E por fim as pessoas foram perguntando, eu fui falando e fui me abrindo. No calor da emoção ali, sem pensar o que estava falando, eu simplesmente só queria me livrar deles. E foi até um dos canais, acho que daqui de Marialva, Tribuna Interativa, que chegou e falou que eles estavam ao vivo, muitas pessoas me xingando, e que eles estavam criticando o meu filho, xingando o meu filho no momento. Aí ele veio e mostrou para mim que estava ao vivo. Aí eu peguei e falei assim, mas eu não estava enxergando nada na frente do celular, estava tudo escuro, embaralhado, e eu falei algumas coisas, mas o que eu disse também não me lembro. Quanto tempo levou dessa coletiva de imprensa até você ser ouvido de forma oficial? Você foi ouvido pelo Dr. Adriano, né? Então, eu não lembro se o Dr. Adriano é de Sarandi já. Aqui, eu não lembro se foi o Dr. Rodolfo ou se foi o Dr. Adriano. Eu não me lembro do Dr. Adriano. Uma cicatriz na sua mão referente a faca? Tem, que eu peguei, que eu peguei a faca, tem um corte aqui na palma da mão. Você foi retirar a faca da mão? Eu fui retirar a faca da mão. Na hora que ela levantou a faca, que eu peguei, já realmente eu peguei de volta e puxei a faca. Voltei logo em seguida pro lado dela. E eu creio que aquela que nem foi falado aqui, as marcas de sangue que teve pelo corredor, acho que muitos devem pensar, não, tirou do local, alguma coisa assim. Eu creio que no local que eu estava, que eu pisei em cima do sangue, na hora que eu fui para o quarto, deve ter saído rastro de sangue. Não tenho certeza disso, mas... Marcos, após dezembro de 18, até julho de 19, você foi provocado pela diva? Não. Que ela fazia, te tirava o sono, a concentração? Não, só simplesmente quando eu estava com a Isabel novamente, ficava na minha mente aquele negócio, porque vamos dizer assim, provocações da Isabel, falando, né, se eu tinha passado na casa dela, se eu tinha encontrado ela, se eu tinha ligado, se eu tinha mandado mensagem. Aí aquele negócio eu acho que foi afetando, eu fui me provocando aquilo lá, mas eu não, diretamente, não. Você trocou mensagem com a Isabel no dia anterior, né? 2 dias, né? Foi na sexta. 2 dias antes. E a Isabel tinha te confessado que a diva teria passado lá? Isso, ela estava passando na frente da casa dela e ia começar o inferno tudo novamente. E que era para mim poder resolver o problema, que ela não tinha nada a ver com isso, e o problema era meu. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Fui trabalhar, voltei, fui trabalhar de novo. E eu fiquei aqui lá. Só que eu não sabia como que eu encontrava a diva. De dia eu estava trabalhando, que nem aquela semana estava puxado. E eu chegava tarde. Eu não sabia se ela estava ou não estava na casa dela. Aí foi nisso que eu falei assim, eu vou lá, se tiver, eu falo. Se não tiver, eu volto embora, eu volto outra hora. Que nem eu fui para poder resolver. Então você trocou mensagem com a Isabel 2 dias antes, a Isabel tinha lhe dito que dia que ela tinha passado? Não comentou comigo. Simplesmente só falou que tinha passado lá e tava ela,
A minha filha e o filho da Isabel, que era meu enteado na época. Mas você já teve alguma vontade de brigar, de agressão física, tanto com a Isabel como com a Diva? Não. Jamais. Eu sempre colocava no meu currículo, ou eu levava para a minha vida, que as coisas se resolveriam na conversa. E o meu filho hoje, ele tem 22 anos, a minha filha 16. Eu nunca bati nos meus filhos, sempre foi na conversa. Mas você conheceu a Rosimar? A Rose? Eu conhecia assim, e falava. Não que eu conhecia, nunca conversei pessoalmente com ela. A Diva chegou a conversar com você a respeito da Rose? Conversava com a Rose, que era umas amigas íntimas, e uma contava as coisas para a outra. E ela já ajudou vocês dois a ficarem juntos, por exemplo, cuidando da Beatriz? A Diva disse que quando a gente encontrava, eu perguntava, cadê a Bia? Ah, tá na casa da Rosimar. A Rosimar levou ela. Eu pedi para ela levar. Ou até mesmo, às vezes, ela levava a Bia na casa da Rosimar. Márcio, você tem consciência que as atitudes da Diva não mereciam culminar na morte dela dessa forma? Doutor, como eu falei, eu não fui lá para poder matar a Diva. Eu fui lá para poder conversar com a Diva. O que ocorreu naquele momento, e eu posso dizer assim, ó, eu estava fora de mim. Eu não fui premeditado para fazer aquilo. Eu fui para fazer uma coisa e acabou em outra. Você tem mais algum fato relevante que gostaria de falar? Feito agora no momento, não me lembro, mas eu acho que não tem muita coisa que eu sei que atrapalhou e muito. Meu relacionamento acabou com a minha vida. Na verdade, quem acabou com a minha vida realmente foi eu, né? Mas um pouco de ajuda, essas coisas, foi em questão de ter entrado em meu caminho. Só isso que você recorda? Tem que ser, doutor. Márcio, agradeço por falar, tá? Contribuindo para a sua defesa nossa. E pergunta para ela. Pergunta aos senhores jurados se algum dos senhores tem perguntas a fazer ao acusado. Não? Eu tenho uma última, só para tentar compreender essa situação da cozinha. O que foi dito que fez com que ela levantasse uma faca para o senhor? Na verdade, que nem eu falei, eu cheguei, eu acho que as duas entrou em atrito que eu digo assim, verbalmente, ou a Diva e a Isabel, que eu fui lá para poder conversar. Não, até aí tudo bem, mas o que vocês conversaram que tirou a conversa do tom da normalidade, da serenidade? Então, as duas já eu acho que não se bicavam mais pelas redes sociais. E eu fui lá para poder resolver isso. Chegando lá, quando eu adentrei para dentro da casa dela, quando eu falei que eu ia falar sobre a Isabel, ela se alterou. Ela se alterou e falou assim, eu não quero saber dessa biscate, não. Eu não quero saber dessa mulher, não. Eu quero que você e ela vai pra puta que pariu, por exemplo. Aí eu peguei, eu falei, não, mas vamos resolver, essas coisas tem que acabar. Eu não tenho mais nada com a Isabel, eu também não quero mais nada com você. Aí ela pegou, se for pra você continuar falando dela, você vai embora. E foi nisso que ela pegou e foi chegando perto de mim e me empurrando. Foi até chegar no meio da mesa, eu não sei se foi uma coisa pensada, e tem que ela foi me empurrando até chegar no meio da mesa, que ela sabia que estava a faca, e foi na hora que ela foi me empurrando, eu falei, não, a gente vai conversar. Ela estava empurrando você para você sair da casa Para dela. mim sair da casa dela, vai embora daqui que eu não quero saber mais nada. Ela antes manifestou o desejo que o senhor saísse. Não, ela simplesmente só falou que era para mim sair de lá.
Aí foi nisso que chegou no meio da mesa, mais ou menos, que ela pegou a faca e levantou pro meu lado. Eu creio que no momento da reação, eu achei que ela ia pegar e ia desferir a facada em mim. E foi que eu tomei a faca da mão dela. O senhor também não sabe o motivo por qual parou de golpear? Não lembro, foi como eu falei. 2 eu lembro, o restante eu apaguei realmente. Quando eu voltei em si foi quando os policiais estavam entrando na casa. Aquela voz foi aumentando. Tá certo, então estou dando interrogatório para encerrar, tá? Eu vou fazer um intervalo. Todos em pé para a leitura da sentença. O réu Márcio Antônio Correia, já devidamente qualificado, foi regularmente processado e pronunciado e nesta data foi submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri. Realizada a votação, o Conselho de Sentença reconheceu por maioria de votos a materialidade e a autoria atribuída ao réu. Em relação ao terceiro quesito, por maioria de votos, os senhores jurados entenderam pela não absolvição do réu. Ao votar afirmativamente o quarto quesito, o Conselho de Sentença reconheceu que o réu agiu por motivo fútil. Da mesma forma, ao votarem afirmativamente o quinto quesito, os jurados reconheceram que o réu se utilizou de meio cruel. Em votação ao sexto quesito, o Conselho de Sentença reconheceu que o réu agiu com dissimulação. E, por fim, votando negativamente ao sétimo quesito, os senhores jurados entenderam que o crime não foi praticado em razão da vítima ser mulher, afastando a qualificadora do feminicídio. Isso posto, o Conselho de Sentença julgou parcialmente procedente a acusação formulada na pronúncia e condenou o réu Márcio Antônio Correia nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2, 3 e 4 do Código Penal. Assim, na condição de juíza togada, sacramentando a decisão soberana do Conselho de Sentença em estrita obediência ao mandamento constitucional do artigo 15, do artigo 5º da Constituição Federal e observância ao disposto no artigo 68 do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada ao réu. Portanto, atenta às diretrizes traçadas pelo artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade do réu é induvidosa e sua conduta é reprovável. Contudo, é inerente ao tipo penal em que está em curso. O réu não ostenta antecedentes criminais. No que tange à sua personalidade e conduta social, não há elementos cognitivos suficientes nos autos para aquilatá-los. De qualquer forma, todas as pessoas ouviram, disseram que se tratava de pessoa calma e que não tinha problemas de relacionamento. Portanto, tal circunstância não o prejudica. Quanto ao motivo do crime, o Conselho de Sentença reconheceu que o motivo foi fútil. Entretanto, tal circunstância será utilizada como qualificadora do delito. As circunstâncias do crime não ensejam a exasperação da pena, pois não assumiram um caráter de excepcionalidade. Moralmente, porque a utilização do meio cruel não prejudica o réu neste momento processual, haja vista que servirá como agravante genérica do delito de homicídio na próxima fase da dosimetria. As consequências do delito foram graves, vez que a vítima deixou filha menor, causando danos indeléveis à vida dela, que foi ceifada do convívio com a mãe. No que tange ao comportamento da vítima, ele sim interferiu para a ocorrência do crime, vez que a vítima passou a incomodar o réu e a ex-mulher dele com telefonemas e mensagens. Assim, diante das circunstâncias analisadas e porque as consequências negativas e o comportamento da vítima são igualmente preponderantes nesse momento da dosimetria, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 12 anos de reclusão. Enfatizo que apenas o motivo do fútil foi utilizado para qualificar o delito, para a fixação da pena base. As demais qualificadoras, ou seja, o meio cruel e a dissimulação, serão utilizados como agravante genérica na próxima fase da dosimetria,
o que faz de acordo com o precedente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, abre aspas, quando há crimes com mais de uma qualificadora, uma pode ser utilizada para qualificar e a segunda ou as demais, quando houver pluralidade, poderá caracterizar circunstância agravante. E aqui faço menção ao julgado, né, de relatoria da ministra Maria Tereza de Assis Moura. No caso dos autos, concorrem uma circunstância atenuante, vez que o réu confessou a realização dos golpes de faca contra a vítima. Então, incide aqui o artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal, com duas agravantes genéricas previstas no artigo 61, inciso 2, as linhas A e D, aqui seriam, então, o meio cruel e a dissimulação. Desta forma, em observância ao artigo 67 do Código Penal e à luz da posição do STF, verifico que as agravantes juntas preponderam sobre a atenuante da confissão, razão pela qual agrava a pena em 1/12, ou seja, em 1 ano, passando a dosá-la em 13 anos de reclusão, que torna concreta e definitiva a míngua de outras causas legais de aumento ou de diminuição da pena. Detração. O réu permanece preso desde 29/7/2019, segundo informações cadastradas no sistema Projude. Descontado o período da prisão cautelar, resta ao réu cumprir o montante de 10 anos, 10 meses e 17 dias de reclusão. A pena privativa de liberdade, ora imposta ao réu, deverá ser cumprida desde o início sobre as regras do regime fechado, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alineado do Código Penal, considerando a quantidade de pena corpórea fixada. Incabível, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou aplicação do sursis, haja vista o não cumprimento dos requisitos objetivos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal. Da situação prisional do réu. Mantenho a prisão preventiva, vez que permanecem incólumes os pressupostos requisitos autorizadores que ensejaram a decretação da prisão cautelar, previstos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal. Registro, por fim, que a materialidade e autoria antes imputada a ele mero juízo de probabilidade, com o advento da presente sentença condenatória, se confirma o que reforça o entendimento desse juízo quanto à necessidade da prisão preventiva. Dos honorários advocatícios. Considerando que não existe defensoria pública estadual nesta comarca para atuar nas causas de pessoas necessitadas, que neste processo foi nomeado defensor dativo ao réu, condeno o Estado do Paraná a pagar ao Dr. Leandro Batista dos Santos, OAB 87.790, honorários advocatícios que fixam no valor de R$ 4.500, em estrita obediência à resolução conjunta número 15/2019 do PGE/CEFA, considerando sua atuação em plenário do júri, ressaltando que a atuação se deu durante situação de pandemia do Covid-19. Cópia dessa sentença vale como certidão para cobrança dos honorários advocatícios. Dos bens apreendidos, permanecem apreendidos em poder vinculados a esse processo 3 armas brancas do tipo faca que foram utilizadas, sendo que uma delas teria sido utilizada no crime. Assim, considerando que as facas foram apreendidas e que uma delas foi utilizada no crime, decreta seu perdimento em favor da União e, em razão da imprestabilidade dos objetos, determina sua destruição conforme preceitua o Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça, juntando-se aos autos oportunamente o termo respectivo. Restitua-se o celular da vítima aos seus familiares, intimando-os para retirarem o objeto no prazo de 30 dias, sob pena de a inércia dar causa à doação do bem à entidade beneficente. Restitua-se ao réu o capacete apreendido e o seu celular, alertando-o que, transcorrido o prazo de 30 dias sem manifestação, os bens serão descartados ou doados. Disposições finais. Condena o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, deixa de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração,
como determina o inciso 4 do artigo 387 do Código de Processo Penal, vez que não há pedido nesse sentido. Em atenção aos termos do artigo 201, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, intime-se os familiares da vítima dessa sentença, bem como de eventual acórdão que a modifique ou mantenha. Após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências. Remetam-se os autos ao contador judicial para o cálculo das custas, intimando-se o acusado para que efetue o recolhimento das verbas no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 686 do Código de Processo Penal. Caso o réu não promova o recolhimento, peça certidão a ser encaminhada ao órgão competente para execução das verbas. 2. Espeça-se guia de recolhimento do réu, acompanhada das peças indicadas no Código de Normas, a ser remetida à vara de execuções penais para registro e formação dos autos de execução. Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando a condenação do réu com sua identificação acompanhada de fotocópia da presente decisão para a suspensão dos direitos políticos em cumprimento ao quanto disposto no artigo 71, parágrafo 2º do Código Eleitoral, combinado com o artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal. Cumpram-se as disposições do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça, no que forem aplicáveis. Espécie mandado de prisão. Dou esta por publicado em plenário do Tribunal do Júri às 22h30 do dia 9 de setembro de 2021 e as partes e o réu por intimados. Registros.